Minha fonte continua sendo o professor Rony Alexandre, o livro Filosofia Brasileira, que você pode achar aqui na descrição. E hoje o nosso assunto é futebol. Esse assunto, ele não é aquele tipo de assunto que eu sou muito vidrado. Eu não vejo muito futebol, não é o tipo de esporte que talvez eu perca uma tarde assistindo e discutindo. Não é o tipo de coisa que eu converso com as pessoas porque eu não sei muito de futebol e nem gostaria de saber tanto assim. Mas acredito que sim, esse vídeo aqui é importantíssimo para todos os brasileiros, para entendermos o nosso vínculo com o futebol de forma histórica e de forma filosófica também, o quanto isso faz com que nós criemos uma forma de compreender a nossa vida. Esse vídeo é um recado para toda pessoa que se sentiu inteligentinho o suficiente para chamar futebol de põe em circo, quando na verdade é a nossa manifestação cultural talvez mais rica ao longo da história. O futebol ele foi oficializado no final do século XIX, na Inglaterra. Isso já é uma marca de como o futebol ele é um jogo moderno na época de Descartes, de Kant, de Francis Bacon, dos movimentos ceticistas voltados para a ciência e vários outros movimentos que eram influentes durante o século XIX e continuaram sendo influentes no século XX, principalmente nessa base, nesse conjunto de tentar avançar o mundo a partir de uma racionalidade que nos levasse a um progresso, a uma ordenação que gerasse progresso. Então, o futebol ele é o resultado de um pensamento que envolve toda essa questão de racionalizar aquilo que nós já fazemos. É um jogo e esse jogo foi racionalizado inventando regras e tornando ele oficial perante as outras autoridades dos outros países da Europa e, querendo ou não, também chegou no Brasil. Mas, para a gente compreender isso de uma forma mais profunda, a gente precisa entender que no final do século XIX, o Brasil estava passando por duas transformações muito importantes. E é no final mesmo. 1888, o que nós temos é a libertação de todos os escravos, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Em 1889, nós temos a proclamação da República, ou o golpe da República contra o Império. Para você entender o quanto ela é recente, quando nós passamos para o ano de 1900... nós entramos no século XX, que é o século onde os seus pais nasceram, provavelmente seus avós nasceram. Eu nasci no século XX, então nós passamos pela transformação da liberdade dos escravos e da proclamação da República muito recente no período da história. E nós passamos por essa transformação enquanto o mundo estava padronizando jogos de futebol. E o futebol, ele era marcado pela sua forma simples de jogo, como ele tinha poucas regras. Até hoje, quando nós vamos ver o número de regras que existem no futebol, são apenas 17. Claro, inicialmente eles podem ter mais ou menos, mas sempre nesse número pequeno, e era um jogo extremamente democrático no sentido de não existe exatamente o estereótipo. Se você pensar no futebol, você consegue ver pessoas altas, pessoas baixas, pessoas que correm muito, pessoas que correm pouco. Antigamente vocês poderiam ver pessoas com um corpo um pouco mais gordo, outras pessoas com um corpo mais magro. O futebol ele sempre foi esse tipo de esporte que não tem um estereótipo marcado. Por exemplo, no basquete você espera que as pessoas sejam altas, assim como no vôlei. Mas o futebol não. Ele tem essa característica de democratização do esporte. E essa característica democrática é uma característica, sim, do pensamento moderno. E esse pensamento moderno, ele tem toda essa questão de racionalizar regras, fazer com que as pessoas sejam iguais diante de uma circunstância, a forma como eles vão ser julgados por meio de suas regras. A partir dessa racionalização da aplicação das leis. Então tudo que envolve o pensamento moderno, tanto de forma filosófica, quanto de forma legal, quanto de forma política, é sim de fato refletido na forma como o futebol foi criado. Se você pensar nessa época, nós temos a questão do pensamento positivista de Augusto Comte, pai da sociologia. Augusto Comte, ele criando esse movimento positivista, tinha como lema ordem e progresso, que é o lema que nós temos em nossa bandeira, para você ver o quanto a história está não somente interligada, mas ela está acontecendo de forma muito engraçada. Ao mesmo tempo que você tem o esporte sendo oficializado, você tem uma nação sendo gerada, uma república sendo criada, e por meio dessa república você tem ideais filosóficos positivistas sendo inseridos nesse lugar. E essa importação faz com que nós tenhamos talvez uma das relações mais esquizofrênicas com a nossa história. Por quê? Porque nós compreendemos onde o mundo está, mas quase nunca nós compreendemos onde nós estamos quando tentamos nos localizar na história. Então existem muitas coisas acontecendo que por vezes a gente se perde. Mas
Quando nós tentamos nos encontrar, é um pouco engraçado perceber o quanto o Brasil ele é sim influenciado pela forma como o mundo estava se desenvolvendo também. Só que nós somos influenciados em um momento muito diferente do que o mundo estava. Por quê? A Inglaterra ela já tinha passado pela Revolução Industrial, ela tinha um avanço tecnológico, ela tinha um avanço democrático, ela tinha um avanço filosófico acontecendo no seu território ao ponto de que ela oficializa um esporte. Esse esporte é exportado para todas as nações e essas nações começam a aderir a esse esporte. O Brasil também adere a esse esporte, só que ele adere de uma forma diferente, porque nós não estamos passando pela modernidade quando o futebol chega até aqui. Vou tentar pensar um pouco nessa cronologia. 1889 é a proclamação da República, 1900, século XX. No século XX nós temos assim a maior importação do futebol. Se a gente for parar para pensar como é que o Brasil aderiu ao futebol, nós precisamos ver como é que era o nome dos seus jogadores. Por exemplo, a escalação do time de Paysandu em 1914. Então vamos ver a escalação do Paysandu de 1914. Krunchek, Murray, G. Pullen, A. Pullen, Treehand, Shire, Wood, Robinson, Yates, McCulloch. Pessoas que são filhas de europeus com brasileiros, sempre tem essa mescla dentro do futebol. Só que o futebol permaneceu europeu dentro do Brasil por muito tempo. Não por muito tempo não, mas por um tempo importante. Se nós pararmos para pensar, o futebol ele veio com toda essa carga europeia no sentido de nós não podemos deixar com que qualquer um jogue futebol. Nós precisamos ter boas famílias, pessoas que vêm de boas famílias para jogarem futebol. Porque futebol é um esporte de gentlemen, é um esporte de cavalheiros, não é um esporte de gente chinfrim. Por exemplo, o anúncio de 1920. Anúncio de jornal para contratação de jogador. Se procederdes cavalheiramente para com os vossos adversários, para com os assistentes e acatando todas as decisões dos dirigentes da pugna, tendes demonstrado possuir uma levantada educação e com isso não restará a menor dúvida de que o transcurso do match será infalivelmente prenhe de lances belíssimos e emocionante. Com pronto tenhais magoado um vosso leal adversário atingindo-o casualmente com o pé numa rebatida falsa, não vos demoreis em solicitar desculpas pelo incidente, pois ele, cavalheiro que é, não se lastimará por certo em ter a reconhecer a involuntariedade da falta. Deveis empregar os vossos melhores esforços para evitar toda e qualquer discussão em campo ou fora dele, quer com os vossos adversários, quer com os vossos próprios companheiros. Deveis igualmente abster-se de gesticular ou levantar os braços para o alto, com o propósito de reclamardes quer contra o juiz, quer contra os vossos companheiros, por não passarem a pelota. Eles saberão o que estão fazendo. Tendes, pois, paciência. Quem assim não proceder demonstra ser muito indisciplinado. O direito de formular qualquer reclamação, fazei-o, porém, sempre estribado em boas e educadas maneiras. Assim tendes patenteado sabeis ser um sportsman. O futebol, inicialmente excluía claramente os pobres e os analfabetos. Eles não queriam pessoas assim, eles queriam pessoas de boa família, pessoas de boa educação. Nesse sentido, quando nós olhamos inclusive para o futebol da Europa, alguns dos jogadores, hoje em dia talvez não seja mais tão assim, mas há um tempo atrás era muito comum você ver que jogadores europeus tinham outros empregos. Eles não eram só jogadores. Você tinha um jogador dentista, você tinha um jogador médico, você tinha um jogador jornalista. No Brasil, nós importamos essa ideia também. Isso fez com que a gente gerasse alguns problemas. Porque, primeiro, se nós hoje temos alguns problemas educacionais que nós temos que lidar, imagine só no início do século XX. Se não pode contratar pobre nem analfabeto, em certa medida, pobre e analfabeto era a maioria da população que acabou de abandonar a escravidão, que seria a população negra, mulata, parda, inclusive também alguns indígenas que também foram libertos durante esse tempo, ou indígenas que não tinham sua localidade garantida nesse mundo. Então, pessoas que eram tanto misturas, quanto pessoas que eram vindas da África ou eram indígenas, povos originários aqui do Brasil, essas pessoas eram excluídas de serem chamadas para jogar. A Liga Metropolitana do Rio de Janeiro estabeleceu que não deveria ser contratado, além dos analfabetos e pobres, não poderia ser contratado garçons, engraxates, barbeiros, nem qualquer profissão dessas que recebe gorjeta, que ganha pouco ou que trabalha com coisas que eram indignas de serem assimiladas a um jogo de cavalheiros. Esse tipo de exclusão fez com que nós, desde o início, começássemos a dar o nosso jeito.
Já que essas são as regras e nós temos um povo que majoritariamente não se encaixa nessas regras, o que a gente faz? Burlar as regras. Por exemplo, um jogador chamado Manteiga, que era um jogador negro, pobre, para ser aceito no time que ele iria jogar, que era o América do Rio de Janeiro, ele teve que se alistar na Marinha. Outro jogador chamado Pascoal Cinelli, ou Tinelli, teve que virar Pascoal Silva. Como você tinha essa cláusula nos contratos onde só poderia aceitar pessoas que foram alfabetizadas e viessem de boas famílias, você tem pessoas que eram ensinadas, eram alfabetizadas para pelo menos assinar o nome. E o Pascoal Cinelli foi uma dessas pessoas. O problema é que Cinelli, ele não conseguia assinar. Era difícil para ele colocar dois L's, um na frente do outro. Qual foi a solução que o time de futebol dele arranjou? Fazer com que ele escrevesse o sobrenome Silva. E ele para sempre ficou conhecido como Pascoal Silva e não mais como Pascoal Cinelli. No Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires, nós temos claramente uma das recomendações das ligas esportivas era: apenas tragam os jogadores que fiquem bem em trajes como o smoking. Então, que seja cavalheiresco, que seja europeu. Queremos pessoas que se portem bem, que se vistam bem, que falem bem. E o bem é sempre aquilo que vem de fora e nunca aquilo que nós temos aqui dentro. Um desses jogadores que foi levado para o campeonato sul-americano foi um jogador chamado Friedenreich. E apesar do nome Friedenreich, ele é filho de um judeu alemão com uma negra brasileira. Querendo ou não, ele tinha muito mais condições do que as pessoas do seu time de futebol e por isso ele foi levado para o campeonato sul-americano em Buenos Aires. E ele ficou conhecido como El Tigre. Você teve a oficialização da Liga Carioca do Rio de Janeiro, você teve que abandonar todos os jogadores que eram amadores. Esses jogadores amadores tiveram que se tornar verdadeiramente profissionais. Por exemplo, times como Flamengo, São Cristóvão e Fluminense tiveram perdas de jogadores justamente porque eles não eram bem vistos enquanto jogadores profissionais. E eles tiveram que retirar esses jogadores. O time do Fluminense, ele permaneceu sendo um pouco mais futebol. Ele permaneceu sendo mais inglês justamente por conta do seu gentleman, que era o goleiro chamado Marcos Mendonça, que ele queria que o seu time de futebol Fluminense fosse um time carregado de alta estirpe, que tivesse honra, que tivesse dignidade, e por isso ele não poderia ter mescla com esse tipo de gente que é o Brasil. Só que, graças a esse tipo de oficialização, além dessa coisa bizarra, como por exemplo o Fluminense de você tentar manter somente jogadores que têm origem europeia ou que pelo menos venham de famílias que sejam um pouco mais ricas do que normalmente é no Brasil. Não que necessariamente essas famílias pouco mais ricas são famílias de classe alta, é só porque em um momento onde está todo mundo na desgraça, alguém que tem um pouquinho assim de condição já é considerado rico nessa época. Graças a essa oficialização, você teve times como Bangu e Vasco da Gama aderindo populares. E o que aconteceu é que Vasco da Gama e Bangu começaram a ganhar alguns jogos. E começaram a trazer para esses populares um novo tipo de visão. Porque, apesar de existir a cláusula do analfabetismo e da pobreza, de fato o futebol, mesmo tendo pessoas que burlaram essas regras, de fato o futebol trouxe emprego para essas pessoas, assim como tiveram alguns times de futebol que alfabetizaram os seus jogadores. Claro que esse tipo de ação não foi no macro, foi no micro, foi com algumas pessoas, foi com alguns times de futebol, mas uma boa parte, uma parte considerável, começou a fazer com que o futebol fosse visto não somente como um jogo, mas uma oportunidade de crescer na vida. O time do Vasco da Gama, ele foi pioneiro nesse sentido de incluir os pobres e os analfabetos em seu time, porque quando ele incluía esses pobres e analfabetos, ele fazia com que outros times de futebol, outros clubes, vissem que essas pessoas, elas sabiam jogar. E elas sabiam jogar muito bem. A partir do momento que você tem não somente a oficialização, mas quando você começa a ver os populares jogando futebol, você começa a querer também jogar futebol. Só que é aqui que entra o nosso futebol brasileiro. O que seria o futebol brasileiro? Seria aquilo que em alguns lugares é chamado de pelada, em outros lugares é chamado de baba, em outros lugares é chamado de racha. E tem lugares que se chamam de golzinho. Pensar assim, não pensa naquele campo de futebol de barro pelado, é por isso que é pelada, né? Porque é o
campo é o barro simplesmente batido e você joga ali porque não existe nada no campo, ele é pelado. Mas, no geral, nem sempre a gente joga em lugares, ou nem sempre a gente vê pessoas jogando em lugares que são favoráveis. Tem pessoas que jogam no meio da mata, tem pessoas que jogam em lugares onde você tem restos de toco ainda, tem pessoas que jogam no asfalto, simplesmente com 2 chinelos, tentando marcar o tamanho do campo, sem saber exatamente qual é o tamanho do campo. Aqui é que nós temos a definição do que seria o nosso futebol. Quando nós começamos a abandonar a tradição futebol de gentlemen para começar a jogar o futebol brasileiro, nós pensamos nas dimensões, ou pelo menos nas regras de um jogo como golzinho, nós não temos regras. Existem alguns sistemas dentro desse jogo que são sistemas que demonstram nosso relacionamento com o futebol. O futebol ele é um esporte moderno que visava conter a violência. Em jogos assim não oficiais, a violência é uma coisa que rola, que acontece. Mas no geral você tenta controlar essa violência por meio da partida, fazendo o seu melhor jogo. Mas ainda assim, você tem, de fato, tanto pessoas que dão carrinho, que quebram perna, pessoas que levam facada no meio do jogo, e o que demonstra uma aproximação muito grande com a origem do futebol em outros lugares, em outras nações. Por exemplo, o Soufflé francês, que era um jogo que você tinha uma bola e você podia jogar tanto com as mãos como com os pés, e era esperado de você que você utilizasse arma branca, ou seja, ferir era uma opção durante o jogo. Algo que se assemelha muito a um relato do Graciliano Ramos escrevendo para um jornal dizendo para o brasileiro quando jogar futebol não se esquecer da faca. Nós ainda assim conseguimos importar parte da modernidade do futebol. Nós conseguimos, de alguma forma, conter parte da nossa violência. Aquilo que acontece no futebol é resolvido no futebol. Você nunca sabe o tamanho do campo. O campo sempre é uma coisa um pouco misteriosa, porque às vezes ele é mais longe, às vezes ele é mais perto. A bola saiu ou não saiu? Não, não saiu, claro que não saiu, porque o campo é até ali, naquele chinelo. Só que o chinelo ele vai mudando de lugar conforme o jogo vai avançando, porque as pessoas vão batendo no chinelo com a bola ou com os pés. E você não sabe exatamente o tamanho do gol. O gol também ele é marcado por uma trave, ele pode ser marcado por um toco de pau, ele pode ser colocado entre 2 árvores, mas ele também pode ser marcado simplesmente por 2 chinelos também. E você nunca tem certeza exatamente qual é o tamanho do gol, você não sabe qual é a posição que você joga, porque não existe uma posição pré-definida como no caso do jogo de campo. Marcar gol, apesar de ser sim um dos objetivos do jogo, não é o principal. Porque o principal é você humilhar seu adversário, é você se exibir, é você driblar, é você fazer firula, é você ficar brincando. Uma coisa é você simplesmente jogar golzinho para tentar fazer gol. Outra coisa é você fazer golzinho tentando driblar todos os jogadores do seu time adversário. E isso é muito melhor. Isso é muito mais gratificante. E é aí que nós surgimos enquanto brasileiros que jogam futebol. Porque o nosso futebol tem origem nessas ruas, onde as pessoas jogam pelada, golzinho, onde as pessoas não sabem exatamente conter a animação quando vem um drible, apesar de perder um gol. Exatamente o número de gols que faz com que a gente ganhe, porque nem sempre dentro de um jogo informal, fazer gols é o principal. O principal é sempre driblar, é sempre se exibir, é demonstrar quem você é. Nesse sentido é que nós temos jogadores dentro do campo, grandes jogadores, justamente porque eles têm a característica de alguém que está jogando um futebol informal dentro do campo. Isso que faz com que o brasileiro comece a se identificar. Porque não necessariamente nós estamos vendo um jogo de futebol, de gentlemen, de cavalheiros que simplesmente fazem aquilo que está dentro das regras. Nós estamos vendo pessoas que dentro das regras fazem o seu próprio jogo. O homem chamado Domingos da Guia, que ele tinha uma atuação dramática em campo de futebol, porque ele era conhecido por não correr atrás da bola. Ele era zagueiro, ele não corria atrás da bola e ele só corria quando era absolutamente necessário. Quase sempre as jogadas dele eram chamadas de domingadas. Ele via a bola passando de um lado para o outro e todas as vezes que o adversário, o atacante adversário, conseguia entrar na área do gol, Domingos da Guia fazia o seu papel de pegar a bola, driblar os adversários e chegar até o outro gol. Ficou muito conhecido por conta disso, porque ele não vivia no tempo do jogo. O tempo do jogo não era o tempo que o Domingos da Guia se movia, porque ele simplesmente não se mostrava. Ele ficava o tempo todo morto e chegava no final, ele ganhava. E ele teve um filho, Ademir da Guia, e o filho Ademir da Guia herdou um pouco essa característica do pai, daquele que anda de uma forma lenta dentro do campo. Mas o Ademir da Guia, ele tem uma característica especial que, diferente do pai, que era um excelente driblador, o Ademir da Guia, ele não usava muito drible.
Ele pegava, ele até driblava, fazia uma firula aqui e acolá, mas ele não era exibicionista como o Domingos da Guia. Porque o Domingos da Guia, conta-se uma lenda de que ele uma vez, dentro da área do gol do seu time, ele conseguiu roubar a bola do atacante adversário, driblou 3 jogadores do time adversário, ainda dentro da área do gol, ele parou, virou para a plateia que estava assistindo e se curvou como se o espetáculo tivesse terminado, e ele sai correndo com a bola para o campo adversário. Ademir da Guia já não era tão assim. Ademir da Guia, ele, apesar de receber também o apelido do pai de Divino, ele não era muito aquele que ficava brincando com a bola. Mas ele tinha a mesma característica do pai. Parecia que eles se moviam em outro tempo. Não eram os tempos de 90 minutos. Era um tempo deles. Eles simplesmente olhavam, ficavam vendo o jogo acontecendo e intervinham na hora que parecia ser um momento mais propício. Um outro jogador que foi importante, o Jaguaré. O Jaguaré, ele tinha esse espírito de exibicionista também, de narcisista. Né? Esse jogador do Vasco, esse goleiro do Vasco, ele era muito conhecido por pegar a bola e sempre humilhar o time adversário. Ou ele conseguia jogar a bola exatamente nos pés do atacante do seu time, no Vasco da Gama, ou ele fazia uma coisa que é muito engraçada, que é conseguir pegar a bola e jogar na cabeça do adversário e conseguir pegar ela de volta, como se ele estivesse jogando vôlei. Ele batia e pegava de volta. O goleiro Jaguaré, ele foi jogar em um time francês chamado Olympique, desse ambiente europeu. Ele fez uma brincadeira com um atacante inglês que estava dentro da área do gol. Ele conseguiu agarrar a bola e na hora que ele saiu correndo, ele jogou a bola por cima da cabeça do atacante, pegou lá na frente e começou a rir. Nisso o juiz para o jogo, reclama com o técnico do time Olympique e o Jaguaré é expulso de campo, porque ele fez uma brincadeira que era considerada irresponsável e irreverente dentro de um campo de futebol. O jogador Carreiro, que ele tinha o assovio idêntico ao apito do juiz. E por muitas vezes, quando ele disputava a bola com o zagueiro ou disputava a bola com o atacante, ele fazia o assovio e o atacante e o zagueiro se confundiam achando que o juiz tinha apitado. Acontecia de que sempre esse atacante ou zagueiro ia discutir com o juiz perguntando por que ele tinha apitado e não tinha parado o jogo, sempre resultando em uma expulsão de alguém. O jogador Zarci, que era um jogador do Botafogo, que no meio de uma briga, dentro de campo, vendo que ele ia ser expulso, ele fingiu de morto por 10 minutos, que eram os 10 minutos finais do jogo, que o time dele estava ganhando e ele não queria ter essa falta para jogar no próximo jogo. E aqui nós temos sim, de fato, a nossa forma, o nosso jeito brasileiro de lidar com as regras que nos deram. Porque se o futebol é uma coisa importada lá de fora e é coisa de europeu, bom, já não contempla a minha realidade. Mas a minha realidade pode jogar de acordo com suas regras. Mesmo que suas regras não prevessem o assovio que parecia o apito, as suas regras não previam o drible, não previam jogadores que não queriam correr mais do que o normal. As regras elas não previam a jogada brasileira. Compreendendo pensadores modernos como John Locke, René Descartes e Immanuel Kant, o que nós temos é uma racionalização do mundo em busca da igualdade, o que parece ser bastante justo, porém o pensamento moderno, deparando com a realidade pré-moderna brasileira, ou seja, uma realidade cheia de desigualdades, o plano cartesiano de apenas 2 eixos não conseguiria prever a profundidade da nossa interpretação das regras. Aqui nós temos um excelente representante do Brasil. O Brasil é um híbrido entre o pensamento moderno e a atitude pré-moderna. Fazer drible é errado para as regras? Assoviar que nem o juiz estava previsto na regra? Não, não estava previsto. Não dá para saber, porque a regra não previa esse tipo de coisa. A lei, a Constituição não previa esse tipo de comportamento dentro de campo. Por não prever esse tipo de comportamento dentro de campo, por exemplo, a expulsão do jogador, do goleiro Jaguaré, é uma expulsão totalmente injusta, porque não existia regra que falava que ele não poderia fazer aquele tipo de brincadeira. Ele não jogou a bola na cabeça do jogador, ele passou a bola por cima da cabeça. Assim como você tem outros jogadores que fazem dribles, que brincam com a bola, e isso não é contra as regras, isso é nosso. É a nossa forma de lidar com as regras que nos deram de fora. E nesse sentido, nós começamos a ver o quanto nós somos adaptáveis.
Porque o que acontece com o Brasil? O Brasil, ele importa um jogo moderno, cheio de questões que não são as nossas questões culturais, e nós conseguimos, por meio disso, viver do jeito que nós conseguimos viver. Nós conseguimos burlar essas regras, não necessariamente indo contra elas, mas usando elas em nosso favor, fazendo com que as pessoas pudessem se identificar com os jogadores, fazendo com que os torcedores pudessem se identificar com essa questão de as regras talvez não sejam suficientemente justas, mas nós podemos viver sob elas do nosso jeito. Nós misturamos duas coisas. Nós misturamos a nossa realidade pré-moderna com a modernidade que veio de fora. A modernidade de fora não poderia dizer aquilo que nós deveríamos fazer, mas ela serviu sim como uma casca para que a gente pudesse se desenvolver. O futebol, ele é aquilo que o brasileiro olha e consegue se reconhecer nele, justamente porque é nele que nós podemos ver o quanto nós driblamos as coisas, o quanto nós seguimos adiante e o quanto nós queremos, às vezes, nos mostrar com aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Não é uma desgraça nossa, não é um erro brasileiro, não é um ato de deslealdade. Porque nós não tínhamos as condições que o mundo inteiro tinha, nós não tínhamos a tecnologia, mas nós tínhamos a nós mesmos. E nós sabemos lidar com isso. Não é necessariamente que o futebol é o nosso pão e circo romano. Não é o governo que faz com que o nosso futebol seja dessa forma. Não. O futebol é o nosso teatro grego. É o lugar onde nós olhamos e nós conseguimos nos reconhecer. O futebol é uma retratação artística daquilo que nós somos. Pessoas que driblam as condições que nós temos. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, nós sempre seguimos em frente. Nós lutamos, nós vivemos e por meio disso nós conseguimos olhar para o futebol e perceber a mesma coisa. É o jeito que eles conseguem lidar. Eles driblam as condições e marcam o gol. Da mesma forma nós podemos fazer. Nós driblamos as nossas condições e marcamos o nosso gol, melhorando a nossa vida. Não é o governo que determina isso, mas somos nós, porque nós é que somos a nação. O futebol demonstra isso claramente. É a nossa oportunidade de ver aquilo que nós somos, é aquilo que nós podemos ser.